Louvamos a Allah subhanahu wa ta'ala e desejamos paz ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos mantenha muçulmanos enquanto vivos e que quando chegar a hora da nossa morte, que essa morte venha até nós no melhor estado do nosso Islã. Normalmente os nossos sermões aqui nesta mesquita seguem uma regra. Esta regra é periodicamente falarmos sobre a morte, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam recomendou-nos muito a falar da morte. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثروا من ذكر هادم اللذات. Como se ele estivesse a dizer, não deixem passar muito tempo sem falar da morte. E falar da morte pode ser de várias formas. E porque desde que reabrimos as mesquitas, ainda não falamos deste assunto. Então, hoje vamos falar um pouco sobre a morte de uma forma resumida. Todos nós sabemos muito bem que se existe alguma coisa que nos deixa preocupados ou que nos deixa mal dispostos, essa coisa é a morte. É a morte porque na vida as coisas podem falhar, mas a morte não falha. Um dia nós vamos morrer, assim como morreram aqueles que estavam aqui onde estamos e se calhar não sabiam que iriam morrer na data em que morreram. Morrer é uma promessa que Allah subhanahu wa ta'ala fez às suas criaturas, quando disse: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toda alma, toda pessoa terá que provar o sabor amargo da morte. Esta promessa nunca vai falhar, porque a pessoa mais amada por Allah subhanahu wa ta'ala também passou por ela. Allah subhanahu wa ta'ala, falando com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, disse: Afa imitta fahumul khalidun. Uma vez que você vai morrer, pensa que alguém vai ficar? Pensa que alguém será eterno? Este versículo é como se estivesse a dizer que se houvesse a possibilidade de uma pessoa não morrer, essa pessoa seria Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Então é uma promessa infalível. Não adianta nós passarmos o tempo a tremer, não adianta nós ficarmos tristes. Isso vai acontecer, cada um do seu jeito. As mortes, ou melhor dizendo, a maneira de morrer varia, mas o anjo da morte é o mesmo. A agonia, a dor que a pessoa sente é a mesma, por mais que quando assistimos alguém a morrer pareça haver uma diferença. Claro que a diferença existe, mas no fundo a coisa é a mesma. Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala da morte, antes da morte ele menciona uma coisa que nos deixa muito tristes. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ.
A palavra maut, que é morte, é antecedida pela palavra sakra. Sakra significa embriaguez ou um conjunto de dores que provoca uma tontura acima de todas as tonturas que já passamos na vida. Allah subhanahu wa ta'ala, numa outra passagem, chamou a morte por certeza. Certeza. Por que certeza? Porque enquanto vivos, nós podemos ouvir falar da morte, mas não vamos sentir a sua realidade, senão quando chegar o momento de nós morrermos. E a certeza é assim, certeza é quando é você a sentir. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Faça o trabalho que Allah mandou, ou seja, gaste a sua vida a fazer a ibada até que lhe apareça a certeza. A palavra certeza aqui significa morte. Então é uma coisa que mesmo os que morreram podem, se houvesse a possibilidade de antes do Qiyamah as pessoas voltarem para o Dunya, os que morreram não iam conseguir descrever para nós, ao ponto de nós percebermos o que é morrer. Ninguém ia se atrever a dizer que morrer é isto, porque é uma coisa que você deve sentir pessoalmente. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. A embriaguez, a agonia, as dores da morte trazem a verdade. Que verdade? Tudo aquilo que você duvidava sobre a morte, você começa a ter a certeza naquele instante em que você, digamos, começa a morrer. E a palavra verdade inclui muita coisa que acontece quando a pessoa morre, porque no momento de morrer é exatamente esse momento em que Allah subhanahu wa ta'ala destapa, ou seja, tira a coisa que nos impede de ver o invisível. Enquanto vivos, nós temos limite de perceber as coisas, ouvir e ver, sentir. Mas na morte, a nossa visão vai além do normal. Conseguimos ouvir a longa distância e conseguimos sentir coisas que os vivos não sentem. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz, na mesma passagem do versículo que estou aqui a tentar explicar, ele diz: ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Quando a morte aparece, os anjos falam para a pessoa que está a morrer que isto que estás a ver aqui é o que você sempre evitou ver, é o que você sempre evitou pensar, mas a realidade está aqui. Que realidade? A presença de criaturas daquelas que só ouvíamos falar, que neste caso são al-malaika, os anjos. A Nabi alayhi salatu wassalam diz que quando chega o momento de morrer, a pessoa que está a morrer, independentemente das circunstâncias, vamos falar de alguém que está doente, vamos falar de alguém que envolveu-se num acidente, vamos falar de alguém que caiu, sei lá, de onde para onde, naquele pouco instante, aquele curto instante, a pessoa consegue perceber coisas que levam milhões de anos para você entender. A Nabi alayhi salatu wassalam diz: a pessoa consegue ver, assistir à vinda, à descida dos anjos. E esse é um facto. Para quem já presenciou a morte de alguém, sabe muito bem como é que a pessoa fica preocupada nos últimos momentos. Aquela preocupação não é normal. É preocupação, é uma atrapalhação de alguém que viu algo que nunca tinha visto. Muito embora a maior parte de nós gosta de fugir nesses momentos. Muitos gostam de encontrar a pessoa quando já morreu, mas seria muito bom assistir alguém a morrer, porque algumas explicações acontecem por si. Eu vou tentar falar aqui da morte sem tocar a parte de quem é bom e quem é mau. Estou a tentar só falar da morte, de forma de recordação.
A presença dos anjos deixa a pessoa preocupada. E nós que estamos vivos, a primeira coisa que notamos é que a pessoa começa a perder a cabeça. E esse é o princípio do Sakratul Maut. A agonia da morte, a primeira coisa que afeta é o raciocínio. Você começa a parecer uma pessoa que não sabe o que está a dizer, porque a linguagem mudou. Você já não fala com pessoas. A sua linguagem não é percebida por pessoas vivas, é percebida por aqueles anjos que já estão a fazer uma companhia que você não esperava. Esse é um fator. O outro fator é que naquele instante que você morre, Allah subhanahu wa ta'ala lhe mostra uma parte daquilo que você fez e a sua devida recompensa. É na morte, antes da pessoa morrer, naquele processo de a alma ser retirada, Allah subhanahu wa ta'ala mostra à pessoa um pouco daquilo que fez. Se você empenhava-se mais tempo em boas práticas, Allah subhanahu wa ta'ala, como Ele quiser, pode lhe mostrar a recompensa de uma certa ação. A recompensa de uma coisa que você achou que não era nada. Aí quando lhe mostram, por exemplo, a recompensa de 100 meticais de caridade, e você sabe que passou o tempo com milhões no banco, é quando a pessoa pede a Allah para voltar, a fim de gastar os milhões. É quando o Alcorão diz que todo ser humano, independentemente de ser uma boa pessoa ou uma pessoa, quando chega o momento de morrer, pede para ser devolvida a alma. Rabbi irji'uni laula akhartani ila ajalin qarib. A linguagem é diferente. Quando for uma pessoa que nunca fez boas coisas, quer dizer, pessoa que nunca fez boa coisa não existe. Estamos a falar quando for uma pessoa que não seguia o din, aí pede para voltar a fim de começar pela primeira vez a fazer as coisas em nome do din. Se for uma pessoa que já seguia o din, mas era fraca nas boas ações, desperdiçou o seu tempo, aí diz: oh Allah, eu só quero um pouco tempo, me devolva só para 2 semanas, vou fazer tudo o que é necessário. Mas acontece que você ficou aqui há anos e não fez nada. E aí, a coisa mais triste é que nesse momento, por mais santo que você seja, Allah não vai aceitar esse pedido. Chegou o tempo de morte, ninguém é retardado, não se dá tempo. Essa é a parte mais triste. Depois de você ver a recompensa de certas coisas e quer voltar para aumentar as boas práticas, e aí Allah diz que não, o que você fez já fez, o que você não fez não é consigo. Isso é uma das coisas que deixa preocupação na pessoa que morre. A outra coisa é que depois de morrer, neste caso, depois da alma ser totalmente retirada do corpo, acontece uma coisa, digamos, triste para alguns e é boa para outros, que é a mudança do seu nome. Entre nós sabemos isso. Alguém morreu, está no hospital. Já não dizem fulano, dizem e o corpo? O corpo? Cadáver. Já ninguém diz fulano. Automaticamente as pessoas mudam. Dizem e o corpo? Você já é corpo. Porque você é pessoa quando a alma vive no seu corpo. Quando a alma é retirada, as pessoas automaticamente tomam essa autoridade de mudar o seu nome. E o corpo? Aqui onde se diz o corpo, no momento em que a alma abandona o corpo, existe uma pequena discussão entre a alma e o corpo. E você vive, porque você é pessoa com as duas coisas. Quando elas se separam, uma parte vai para o céu, outra fica para ser enterrada. Aí há uma discussão entre a alma e o corpo. Por quê? Porque normalmente as nossas práticas são o resultado de combinação do seu desejo, o seu corpo, a sua parte, digamos, a vontade da carne
e o consentimento da alma. Então a alma diz que você me sujou, foi você que me encorajou a praticar más ações. E o corpo diz que não, mas você aceitou. Uma discussão, mas isso depende do nível dos pecados que você tem. Se a pessoa não tem muitos pecados, essa discussão não acontece. A mudança do nome não é simplesmente de fulano para corpo, de fulano para cadáver. É que a alma, assim como o nosso corpo, quando está sujo, cheira mal, a alma, quando está cheia de pecados, também cheira mal. E o anjo da morte simplesmente retira a alma, não é ele que transporta. Tem seus subordinados que transportam a alma daqui onde a pessoa morre para entregar a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, no percurso, durante esse processo de transportação da alma, os que transportam a alma cruzam, encontram-se com outros anjos que sentem um cheiro daquela alma. Isso depende do cheiro, se é bom, se é mau. Se for um mau cheiro, por exemplo, os anjos dos céus procuram saber de quem é a alma. Ruh man hadihi, esta alma é de quem? Aqueles que transportam a alma mencionam o seu nome, o nome da pessoa que morreu. Dizem que esta é a alma do fulano. Mas acontece que é difícil a pessoa ter um nome único. Se você é Muhammad, existem outros Muhammads. Se você é Khamis, tem outros Khamises. Os anjos perguntam, qual fulano? Porque na terra são muitos fulanos. E eles respondem, aqui onde está a tristeza. Eles deixam o seu nome real, que é Muhammad, que é Khamis, e mencionam o nome que você ganhou pelo comportamento. As pessoas onde você vivia lhe conheciam como, por exemplo, um aldrabão, um mentiroso. Aí os anjos, para calar com os outros, dizem que este é Khamis, esse é um exemplo só, é fulano aldrabão, e eles ficam calados. Então o seu nome vai mudando. E tenha certeza que você, aqui onde está estatelado, percebe tudo isso que está acontecendo lá em cima. O seu nome já muda, ou seja, o nosso comportamento também tem seus efeitos na nossa morte. Deixemos esse percurso que é longo. Eu prometi fazer um resumo. A alma já foi para Allah, depois vai ser devolvida para o Qabr. Aqui ficam os preparativos do processo fúnebre. E uma das coisas que acontece é que você, depois de tudo, terá que ser transportado para a sepultura. Neste processo de você ser levado à sepultura, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, de muita coisa que nos fala, eu vou aqui apresentar duas também que deixam tristeza. É que de casa ou da mesquita onde estão a fazer o salatul janaza, você consegue perceber a situação de onde você vai. Daqui você percebe que lá no Qabr as coisas não estão bem em relação a mim, ou estão mais ou menos. Daqui você percebe. Por isso, uma das vantagens de nós fazermos salatul janaza é de mais ou menos amenizar, diminuir esse terror que acontece na pessoa que vai ser enterrada. Porque quando ela sabe que meus irmãos muçulmanos estão a pedir a Allah para ser perdoado, essas coisas todas, e se calhar pode ter a sorte de Allah receber esses duás, aí a pessoa sente-se um pouco aliviada. A primeira coisa que acontece é que você começa a pedir de novo uma coisa que não tem como receber. Do mesmo jeito que você pediu a Allah para ser devolvido e Allah negou, aqui também vai pedir para não ser levado à sepultura e Allah também não tem como lhe aceitar, já está morto. Devido aos sinais que você sente daqui à distância.
Mas há quem pede para ser adiantado. Isso varia de comportamento para comportamento. Há quem sente que lá onde vou as coisas estão bem, então, oh Allah, faça rápido, que as pessoas me levem logo. Essa demora é de o quê? Isso é de comportamento para comportamento. Uma das coisas tristes. E a Nabi alaihi salatu wassalam diz que esse processo de você gritar, para onde me levam, todas as criaturas conseguem ouvir a sua voz, exceto duas, que é o ser humano e o jinni. E a Nabi alaihi salatu wassalam diz que se a pessoa pudesse ouvir o que um morto diz quando vai ser enterrado, essa pessoa viva ia desmaiar e daí morrer. Esta é uma coisa. A outra coisa é quando a Nabi alaihi salatu wassalam diz يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثًا. Quando a pessoa vai ser enterrada, quando nós acompanhamos, seja a pé ou de carro, seja qual for o meio, aquele processo todo, não estamos ali sozinhos, não estamos sós. A pessoa morta é acompanhada por 3 elementos. O primeiro elemento somos nós pessoas, e somos chamados por Ahluhu, os seus iguais, os seus familiares, companheiros, amigos, vizinhos, conhecidos. Todos esses são incorporados no nome Ahluhu. Quando se fala de Ahluhu, não está a falar simplesmente da família direta de sangue, não. A segunda coisa, Maluhu, os seus bens lhe seguem. Talvez aqui precisamos de uma explicação um pouco profunda. Porque alguém pode pensar, vamos supor que eu sou pobre, não tenho nada, vão me enterrar, qual é a riqueza que vai me seguir? Mano, eu nem bicicleta tenho. O que é que vai me seguir? Sabe, na linguagem religiosa, a palavra riqueza não significa ter muita coisa, significa o que você tem. Pode ser peneira, essa é a sua riqueza. E normalmente, onde morre alguém, alguma coisa da sua casa chega lá no cemitério. Se não é lençol, é enxada, é machado, sei lá, alguma coisa. Isso é que é a sua riqueza. Também lhe segue. Nem para você amanhã pensar que, mas eu não tenho nada, qual é a riqueza que vai me seguir? Esse trapo mesmo há de chegar lá para limparem, sei lá, depois o quê? E a terceira coisa é a sua prática. O seu comportamento também lhe segue. É claro que o comportamento está consigo no seu corpo. Ele não se separa de você. O comportamento não se separa de você, está consigo. Então são 3 coisas que lhe acompanham. O conjunto de pessoas que se divide em amigos, vizinhos, colegas, conhecidos, sei lá que é um grupo. Outro, os seus bens. E ele diz, فَيَرْجِعُ اثْنَانِ. 2 elementos voltam. وَيَبْقَى وَاحِدٌ. E fica apenas um elemento. يَرْجِعْ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ. Aquele conjunto de pessoas volta, e nós somos testemunhas disso. Ninguém já foi ao cemitério e ficou lá até o dia seguinte. Voltamos logo, que acaba o enterro. A riqueza mesmo, supondo que a pessoa tinha carros, tinha bens que chegaram até lá, também voltam. Nunca vimos um carro estacionado no cemitério, tipo, o dono está aqui há uma semana desde que foi enterrado, então o carro está lá. Não acontece isso. E simplesmente fica a sua ação. Só que o mais estranho é que você é enterrado e não sabe que tem uma companhia aí. Ela vai lhe surpreender, porque as nossas práticas serão personificadas. Personificadas, quero dizer, serão transformadas em pessoa. Depois do processo todo do exame do Qabr, no fim, uma das coisas que acontece é que de repente você vê uma pessoa ali no Qabr. E essa pessoa vai ter o aspecto do seu comportamento. Se você se comportava mal, a pessoa vem feia, insuportável, a cheirar mal, com roupa muito suja e rasgada. E essa pessoa, muito teimosa, não quer ficar longe de você. Se aproxima de uma maneira que você fica incomodado. E você tem medo da pessoa. No caso do comportamento for feio. Se for bom, já podemos imaginar uma pessoa bonita, a cheirar bem, coisas que estão acima da nossa capacidade de entender. A coisa mais triste aqui é que você não reconhece. Você começa a pensar que é uma segunda pessoa que foi enterrada naquele lugar e aí pergunta, quem é você? Sai daqui, eu não te quero.
E ele diz, não tem como, porque nós sempre estivemos juntos e sempre estaremos. Mas juntos desde quando? Aonde? Eu sou o seu comportamento em pessoa. Então, quando o profeta Muhammad diz que os dois elementos voltam e fica um, este um vai tomar aspecto real de pessoa. Não pensa que serão salates arrumados, jejum. Não! Tudo que você fez, quando pesado, o que prevalecer, o que superar, transforma-se em uma pessoa. E esta pessoa vai ficar consigo até o dia do julgamento final. Não estou aqui a falar do que acontece no Qabr. É um resumo apenas daquilo que eu chamei de mencionar um pouco a morte. Esse é o percurso que nós teremos que fazer parte. É incrível. Você nunca pensa isso para si. Nunca. Poucas vezes. Se você tentar pensar isso para si, poucas vezes. Você sempre imagina outra pessoa passar isso. Mas o mais engraçado, sabe qual é? É que todos que morreram também pensavam assim. Todos que morreram pensavam o outro, imaginavam o outro a morrer. Eles tiraram-se da lista. Mas nós estamos nesta fileira, onde de um ou de outro jeito alguém tem que morrer. E a coisa mais surpreendente na morte é que Allah subhanahu wa ta'ala, numa linguagem mais vulgar, baralhou a nossa morte. Enquanto nós podíamos esperar os mais velhos morrerem primeiro, somos surpreendidos com um jovem a cair. Somos surpreendidos com uma criança a morrer. Enquanto esperamos que aqueles que estão de baixa no hospital possam morrer primeiro, somos surpreendidos com um saudável que morre sem motivo apalpável. Essa é a coisa mais traiçoeira que existe na morte. Em nenhum momento você deve se enganar com sua saúde. Há pessoas que fazem check-up todos os meses, todos os anos. Faça mão à vontade, não há problema, não é pecado. Não é, nem um pouco. Trate da sua saúde, faça consultas. Mas esse homem, aliás, não é homem, esse anjo que foi encarregue a fazer esse trabalho de recolher as almas, quando ele vem de cima, quando vem de Allah, tenha lá certeza que simplesmente traz 3 elementos em conta. O seu número, cada um de nós tem número perante Allah. Allah enumerou todas as coisas. Nós temos número. Número mesmo, assim como matemática. Número 3 bilhões, 400 milhões, 500 mil, seja que. Se calhar é você. Ele só traz o número da pessoa que vai morrer, o lugar onde vai lhe encontrar e o tempo. O anjo da morte não tem essa coisa se a pessoa está doente, está hospitalizada, ou está estressada, ou tem problemas de tensão alta. Não traz isso. Essas são coisas para nós, pessoas. Para mencionarmos que fulano morreu de doença X. Ele só traz 3 coisas. O número da pessoa. Chegou o tempo. O lugar onde vai lhe encontrar e o tempo. É aí onde você, como muçulmano, não pode se iludir com a saúde. Não pode. Em nenhum momento. Pessoas que não têm essa nossa fé, elas vivem seguras até um certo ponto. A saúde está controlada. Então, mas temos aí vários tipos de acidentes que levam e ceifam vidas. Temos situações que do nada ninguém sabe explicar. A pessoa está sentada a conversar com a mulher, surge um assunto que lhe mata. O que é que aconteceu? Nós estivemos a conversar só. Talvez mexeu um assunto de ciúme, subiu alguma coisa, morre por ciúme. Isso você não tem em conta. A única coisa que você tem em conta é doença. Por isso, quando alguém morre,
O que mais se ouve de nós é que, o que é que tinha? Sabe, isso de o que é que tinha para nós não funciona muito. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala nos ensinou o que dizer assim que ouvirmos a morte de alguém. Fulano morreu, primeira coisa, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Só depois, estava doente, acidente. Só depois, outros começam a dizer, o que tinha? O que é que houve? Isso revela um certo tipo de ignorância em relação à morte. Então, o profeta Muhammad a.s. recomendou-nos, não podemos passar muito tempo sem mencionar, sem lembrar-se da morte. Porque onde você esquece de morrer, você está pronto a cometer qualquer tipo de pecados. Isso é infalível. E veja o Shaitã onde se escondeu. O Shaitã está escondido aí. Em plena palestra como esta, é normal você encontrar pessoas tristes, mas por quê? Não tem muitos temas por aí. Hoje é Jumá, por que não fala do profeta Muhammad? Por que não fala do Jannah? O Jannah é o que você quer e não se chega sem morrer. Esse profeta Muhammad que você quer que a gente mencione todos os dias, nós mencionamos todos os dias. Só que desse jeito não, porque ele também já morreu e já viu. E veja que ele nos deixou um aviso muito grande. E esse aviso só podemos, inshallah, desenvolver na segunda parte do sermão. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. O profeta sallallahu alaihi wa sallam mencionou duas coisas quando morria. Primeiro falou do salat. Salat. Não deixem de fazer salat. Não deixem de fazer salat. Não deixem de fazer salat. E a outra coisa que disse, ele morreu junto da mulher e a filha estava aí. Uma das filhas, a Fátima, estava aí. A filha notou que o pai estava a sofrer, estava a passar mal com agonia. E não só notou, o próprio profeta ﷺ falou uma coisa que nos deixou até hoje assim. Por que ele falou isso? Depois de nos falar da morte de várias formas, a morrer ele disse, Inna lil mauti la sakarat. Na verdade, a morte embriaga, a morte dói. Agora, imagina, quem está a falar isso? O profeta, né? A falar isso. Está a falar por quê? Porque provou essa dor. Aí a filha disse, meu pai está a sofrer. O Nabi alayhi salatu wassalam disse, La karba ala abika ba'da al-yawm. Depois de hoje, seu pai jamais vai sofrer. Esta é a última dor que eu tenho. Mas aqui o que devemos ter em conta é Inna lil mauti la sakarat. A morte embriaga, dói. A pessoa que não podia passar essas dores está a falar a morrer que a morte dói. E você pensa que evitando ouvir palestras que falam da morte está a se segurar. Não adianta. Evitando pensar na morte, você está a se afastar dessa dor. Não adianta. Esta dor é um conjunto de todas as dores que você já imaginou. Os cientistas costumam dizer que a dor mais forte é aquela que a mulher enfrenta durante o parto. Mas acontece que esta dor não aproxima a dor que a pessoa sente quando morre. Por quê? Seja o parto, seja qualquer outra coisa que acontece, ela afeta uma parte do seu corpo. Na morte, não. É o motor da vida a ser removido. Todo o corpo fica afetado. Então, um conjunto de quê? Tonturas acima de tonturas,
formigueiro. O formigueiro maior acontece na morte, por isso o morto não consegue mover, pelo menos as pestanas, não consegue pestanejar. Uma das coisas pela qual Allah subhanahu wa ta'ala fez com que o ser humano morra uma vez é que ninguém iria suportar morrer duas vezes. A morte é única. Aquela dor não dá para repetir na vida. A única pessoa que deseja repetir morrer é o shahid, o mártir, a pessoa que foi lutar fi sabilillah e foi morta lá. Lá no Qabr ele quer voltar para ser morto de novo, mas sabe por quê? Não só pela recompensa, porque o shahid quando morre não sente dor. Por isso ele prefere voltar para levar uma picada. A Nabi alayhi salatu wassalam diz que a pessoa que morre fi sabilillah, na batalha mesmo, a dor que ela sente é mais ou menos aquela dor que nós sentimos quando lá no hospital nos picam assim para fazer teste de malária. É o que ele sente quando morre. Até no Qabr os anjos não lhe aproximam. Por quê? Porque ele enfrentou o maior medo. A pessoa ir à guerra, saber que ali tem arma, tem espada, e mesmo assim enfrentar o inimigo. Ei, não é coisa de brincadeira. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diminuiu, aliás, removeu a dor da morte e lhe tirou o susto do Qabr, porque merece. O resto das pessoas, mesmo querendo vir aqui, tem um receio. Eu gostaria de ir para o Dunya, mas não tem como. Mas se eu fosse, como voltaria? Morrendo de novo? Ei, é uma coisa incrível, terrível. Então merece recordação. Não é bom que a pessoa passe muito tempo sem ouvir falar da morte. Principalmente pelo fato de você pensando que vai viver muito tempo, estão a faltar só 3 dias, 40 dias, 50 dias. Isso aí deixa-nos malucos, né? Você fez um círculo muito grande, tipo, tenho mais uns 30, uns 40. Esses 30, se calhar são minutos, não são anos. Se calhar são dias. Essa parte aí devia chamar-nos muita atenção. Então, terminando por aqui, esta nossa palestra, este nosso sermão, deve servir para uma coisa. Uma coisa. Melhorar o nosso comportamento. Quando falamos de melhorar o comportamento, não é fazer o que as pessoas acham que é certo. Não. Melhorar a sua sinceridade para com Allah. As pessoas sempre vão lhe dar nomes que não são seus. Muita gente compreende mal, até mesmo falando da morte. Eu queria finalizar, mas vou adiantar um pouco. Falando da morte, temos aquela situação em que assistimos alguém a morrer e as pessoas começam a tirar suas interpretações sem nenhuma base. A pessoa que morre tranquila, nem se mexeu, nem agitou, não deu trabalho, e morreu nas calmas. Ué, você sabe o que é morrer nas calmas? Subhanallah, você não pode comentar a morte de ninguém. Por mais que pareça uma morte estranha, feia, você não pode comentar, você não sabe o que está acontecendo. Há pessoas que morrem de forma terrível, de forma triste, como expiação dos seus pecados. E a partir dali, tudo o que fez Allah já removeu. Todos os pecados estão perdoados por causa do jeito que ele morreu. Você não sabe disso. Chama-se kafara. Aquele irmão foi triste, pá. Mas o que é que ele fazia mesmo? Ei, essa área não é sua, não entra aí. E há pessoas que morrem tranquilas, até parecer que saem do céu, mas não estão bem. Sabe por quê? Porque quando a pessoa morre, além do anjo da morte, marcam presença ali muitos anjos que pegam o seu corpo. Os anjos pegam o seu corpo de modo você não se movimentar. E aí as pessoas pensam que você morreu tranquilo, enquanto você morreu apertado. Uma pessoa, mesmo pelo caminho, se alguém lhe sufocar assim, não conseguir gritar. Não acontece isso. Então é muito perigoso você comentar a morte das pessoas.
Aquele não fazia salat, mas morreu bem. Ih, ué, essa área não é sua. Desculpa, não fala isso. Se calhar foi apertado esse. Vai ficar aquele cheio do jeito que morreu. Acho que era pecador. Seu trabalho é, fulano morreu, vai participar do Salatul Janaza, enterrar, volta. Não começa a comentar a morte de pessoas. Essa parte é reservada a Allah, subhanahu wa ta'ala. Então, existem, eu não sei se são preconceitos ou se são algumas coisas com outros nomes, que nós temos na cabeça em relação à morte, mas não fazem parte. A morte continua a ser segredo perante Allah, assim como a vida é. Nós só sabemos falar de Malakul Maut, mas não conhecemos o nome do anjo que traz a alma, porque o anjo da morte vem tirar a alma. A alma quem trouxe é um outro anjo chamado Malakul Ruh. Quando ele traz a alma, o que é que acontece? O que é que a mulher grávida sente? Nada. A morte continua a ser um segredo, um mistério, assim como a vida é. Veja, nós falamos assim, sem água não há vida. Quer dizer que a vida depende de água. E é verdade. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Tudo que é vivo, Allah fez a partir da água. E veja, temos até hoje um segredo na água, não conseguimos desvendar. A água não tem cor, não tem sabor, não tem odor. Mas nós vivemos com ela. Onde é que Allah escondeu a cor da água, o sabor e ela? O que é básico na vida continua segredo e o que é básico na morte continua segredo. Você não entra nessa área porque não é sua. Então, que a palestra sirva simplesmente para tentar melhorar o nosso comportamento para agradar a Allah. Não um comportamento para aparecer como tal diante das pessoas. Porque entre nós, pessoas, avaliamos isso. É fulano, é boa pessoa. É fulano, é má pessoa. Porque você ouviu um comentário sobre o fulano, você pega o comentário e encarrega ele. Não é isso. Controlar a sua sinceridade para com Allah e o que você faz, se na verdade é para Allah, isso é que é preparação real para a morte. A morte prepara-se. Por isso o profeta ﷺ diz, quando Allah ama alguém, prepara uma boa ação com a qual vai morrer. Podíamos falar de tipos de mortes, boas mortes, o tempo não permite, talvez num outro Jumá, inshallah. Essa morte boa prepara-se, mas o primeiro segredo é a sinceridade que você tem para com Allah. O que você tem aí no coração para com Allah subhanahu wa ta'ala? Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que melhore o nosso comportamento e nos conceda uma boa morte. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Qumu wa sallu lillahi.